E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 18/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Ouro, Costa Rica contra a República Dominicana. A Costa Rica é a segunda do grupo e a República Dominicana a quarta. Nos últimos 5 jogos, Costa Rica venceu 4 e perdeu 1, mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a República Dominicana venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Suriname contra México. O Suriname é o terceiro do grupo e o México primeiro. Nos últimos 5 jogos, Suriname venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o México venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, fora vence. Copa do Mundo de Clubes, Manchester City contra Casablanca. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Casablanca venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, Casa vence. Real Madrid contra Al Hilal. Nos últimos 5 jogos, o Madrid venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Al Hilal venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, Casa vence. Pachuca contra Red Bull. Nos últimos 5 jogos, o Pachuca venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Al-Ain contra Juventus. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ain venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, fora vence. Campeonato Uruguaio, Danúbio contra Racing Montevidéu. O Danúbio é o segundo e o Racing quarto. Nos últimos 5 jogos, o Danúbio venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Montevidéu venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Nacional e Juventude. O Nacional é o primeiro e o Juventude terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Juventude venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Juventude. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Suíça. A Cirisca contra a Solentuna. Nos últimos 5 jogos, a Cirisca venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Solentuna venceu 3 e perdeu 2. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes, tivemos uma vitória do Asterisca e 2 empates, 4-0, 2-2 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato do Equador, LDU contra Barcelona. A LDU é a terceira e o Barcelona segundo. Nos últimos 5 jogos, a LDU venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Barcelona venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3.
mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram recentemente 2 vezes com uma vitória para cada lado, 2-0 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa do Imperador do Japão, Sapporo contra Oita. Nos últimos 5 jogos, Sapporo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Oita venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Oita. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato coreano, Daejeon contra Sangmu. O Daejeon é o segundo e o Sangmu quarto. Nos últimos 5 jogos, Daejeon venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Sangmu venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Daejeon. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Jeju contra Gwangju. O Jeju é o nono e o Gwangju oitavo. Nos últimos 5 jogos, Jeju venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, Gwangju venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Gwangju. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Brasileiro Feminino, Corinthians e Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Corinthians. Palpite, casa-gol, São Paulo e Inter. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante, empatou 3 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o São Paulo. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.